Eu vou começar fazendo uma pergunta, mas não precisa responder. Que método você usaria se você fosse um professor, um mestre, para explicar aos alunos um assunto que eles não conheciam de modo algum? Você começaria de um patamar elevado, partindo daí, ou você começaria com um exemplo simples, que cada um entendesse, para partir daí caminhar em direção ao objetivo do que você queria explicar? E nós vamos ver que Jesus, o mestre dos mestres, ele partiu de uma coisa conhecida para explicar uma coisa desconhecida para os seus discípulos. E vamos ver que aqui, ele não estava falando com quem era fora da igreja. Ele estava explicando para os próprios discípulos que estavam cerca de 3 anos com ele. Então, esse assunto, ele é de fundamental importância, porque Jesus estava terminando um treinamento. E todo mundo aqui precisa de treinamento em várias áreas da vida. E que treinamento seria esse? Seria o treinamento dos seus discípulos, porque Jesus, ele seria crucificado, seria morto, seria levado aos céus, e eles continuariam a sua obra aqui na terra. E vejam também a nossa responsabilidade nessa parte. Nem anjos não fazem trabalho de evangelização. É a Igreja Santa de Jesus que faz essa obra. E a palavra de Deus fala: ai daquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Portanto, nós vamos ver o que Jesus quis passar. A necessidade de prosseguirem sempre num relacionamento com o Senhor. Porque vivemos numa sociedade que os relacionamentos estão ficando cada vez mais difíceis. Quantos problemas nós temos visto fora da família, trânsito e uma série de coisas. E relacionamentos, muitas vezes, dentro da família. E, a partir do momento que o nosso relacionamento com Jesus Cristo, ele se torna algo que nós buscamos a todo custo, nós vamos ver que os nossos relacionamentos interpessoais vão mudando a cada dia. Não é do dia para a noite, não, meus irmãos. Temos falhas, temos muitas coisas. E qual exemplo que Jesus usou para falar do relacionamento dele com os discípulos e serve para o relacionamento dele para conosco? Porque nós não podemos ler a Bíblia achando que esse ensinamento só serve para os outros. Não, primeiro para nós. Eu sou sincero, viu, meus irmãos? Quanto mais perto de Deus nós chegamos, mais notamos as nossas falhas. Eu lembro de Isaías capítulo 6. Quando ele viu a presença gloriosa do Senhor, ele falou: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios. Mas Deus, na sua misericórdia, um anjo pegou uma brasa com a tenaz, tocou a boca, ele foi restaurado, e quando Deus falou: quem hei de enviar? O que ele respondeu? Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele foi preparado pelo poder de Deus. E Jesus pegou um exemplo muito simples para falar do relacionamento. Ele comparou esse relacionamento com uma vinha. Nós já vamos ler as palavras de Deus. E os discípulos eram familiarizados com as vinhas. Na Palestina havia muitas vinhas. E não está escrito na palavra de Deus. Pode ser até que quando ele estivesse passando esse estudo, ele estivesse caminhando, porque muitas vezes Jesus ia caminhando e ensinando, às vezes ele parava. Podia até estar no meio de uma vinha, e ele explicando: esses são os ramos, esse é o caule. Ele deu uma aula de teologia comparando com as vinhas. E ele falou que o cristão tem que estar relacionado como Jesus é o caule e nós somos os ramos. E ser cristão, meus irmãos, significa muito mais do que seguir um tanto de regra religiosa. Porque muitas vezes a pessoa que acha que ser cristão é: não posso isso, posso aquilo. E o relacionamento de Jesus vai ficando do lado.
E nós nunca podemos esquecer a nossa dependência de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Eu peço para que algum irmão ou irmã leia os versículos de 1 a 4. Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 a 4. A primeira parte da lição tem o título Permanecendo em Cristo. Porque nós temos que entender uma coisa. Você conhecer uma pessoa é uma coisa. Agora, você permanecer com aquela pessoa é completamente diferente. E nós vamos ver que nós temos que permanecer em Cristo. Alguém aqui já viu alguma videira? Eu não sou do campo, eu não tenho muita noção. Ninguém chegou a ver. Diz que o caule da videira e os ramos, eles são muito parecidos. Diz que se você olhar uma videira, você não consegue identificar muito claramente o que é o caule e o que são os ramos. Só que tem uma diferença fundamental. O que carregam os frutos? São os ramos. Mas por que eles carregam os frutos? Por causa do caule. Qual que é a função do caule? A seiva vem pelas raízes da terra, os nutrientes, passa pelo caule para chegar até os ramos. Então, meus irmãos, se não tiver o nutriente, o ramo não produz fruto. Isso não precisa ser muito conhecedor da parte da videira. E nós temos que entender uma coisa. Se a gente não tiver ligado à videira, tiver separado da videira, nós nunca vamos produzir frutos. Nós temos que ter isso em mente. E por que Jesus falou que Ele é a videira verdadeira? Normalmente, se existe o verdadeiro, é porque existe o quê? O falso. E haviam, na época de Jesus, como anteriormente, na época de Jesus e hoje, muitos falsos mestres. E Jesus quis explicar com isso, que os falsos mestres faziam afirmações falsas, produziam um evangelho falso, tornando a pessoa infrutífera. Porque o evangelho falso, se não tiver a seiva de Jesus, não consegue produzir um evangelho de efeito. E toda videira tem um dono. Vocês concordam comigo? Pode aparecer uma lá no meio do matal, mas normalmente tem. E quem que é o dono da videira? O próprio Deus é o dono da videira. Jesus falou, eu e o Pai somos um. E um ponto importantíssimo da aula. Jesus teve um relacionamento, sempre teve, perfeito com o Pai. E um dos motivos que nós temos que almejar de todo o coração na nossa vida é ter um relacionamento com Deus. Nas minhas orações, eu peço muitas coisas para Deus, agradeço e tal. Mas um ponto-chave que faz muito bem para mim, e pode fazer pelos irmãos, é que eu tenho um relacionamento íntimo com Deus. Que a presença de Deus nunca se afaste da minha vida. E que eu tenha sempre misericórdia. Porque nas bem-aventuranças, o que falam? Bem-aventurado o quê? Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então a presença de Deus é fundamental. E Jesus,
no Evangelho de João, vamos abrir agora capítulo 14, que está pertinho aí. Eu peço para que algum irmão ou irmã leia os versículos de 6 a 11. Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 6 a 11, por favor. Vejam, meus irmãos, que no versículo 6, Jesus já deixou bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é um dos caminhos. Eu sou o caminho. E vejam que os discípulos aqui estavam em dúvida. Que qual foi a pergunta de Filipe? Não foi a pergunta, ele falou para Jesus: mostra-nos o Pai e isso nos basta. Vejam, meus irmãos, Jesus falou claramente: quem vê a mim, vê o Pai. E esses dias atrás eu vi uma reflexão, que eu acho importante nós vermos as reflexões bíblicas. E a reflexão falava assim: você ver a face de Deus no outro é mais fácil. Até os irmãos Esaú e Jacó, Esaú queria matar Jacó, foi até tema que o pastor falou já. E Jacó afastou, ficou orando. Depois, quando ele atravessou o val de Jaboque, Esaú veio com os homens, guerreiros, Jacó teve medo. Mas quando Esaú chegou, ele olhou para a face de Esaú, o que ele viu? Como se fosse a face de Deus. Uma coisa que era para ser uma guerra, talvez até um assassinato em família, ele viu a face de Deus. Mas nessa reflexão, falava assim: eu quero ver a face de Deus em mim. Eu olhar no espelho e ver a face de Deus. E isso, meus irmãos, é uma coisa que por nós mesmos nós não conseguimos. É só através do Espírito Santo de Deus. E veja que fruto é uma palavra que Jesus usou bastante na Bíblia. Uma delas: pelo fruto se conhece o quê? A árvore. Então, se uma pessoa fala que é de Deus, ela tem que fazer uma comparação dos frutos que ela está produzindo. Se forem os frutos orientados pela palavra de Deus, realmente ela é de Deus. Agora, o apóstolo Paulo, quando ele quis falar do Espírito Santo, ele fala o quê? O fruto do Espírito Santo. E é importante, meus irmãos, nós fazermos um balanço, talvez até diário, com sinceridade diante de Deus. Porque eu, quando comecei a fazer esse balanço, eu fiquei decepcionado comigo. Porque às vezes a pessoa acha que só porque Deus deu a chance dela dar uma aula, ela está num patamar. Não. Eu fiquei meio decepcionado. Eu falei: ó Deus, vamos virar esse jogo aí. Vamos mudar essa história. Porque quando Jesus viu uma figueira que só tinha folha, o que aconteceu? O que ele falou para a figueira? Nunca mais ninguém coma fruto de ti. E muita gente acha que Jesus foi muito severo, né? Mas ele não foi. Porque diz que quando a figueira tinha folha, é porque o fruto já estava presente. Que quando a figueira estava sem folha, tal, não tinha problema nenhum não ter fruto, mas ela tinha folha. Então nós temos que ter cuidado, meus irmãos, porque o inimigo é perito em mascarar as coisas. Da gente não ficar só com folha. Aquele ramo bonitinho, verdinho, mas você vai procurar o fruto, não existe. E se toda a igreja de Jesus Cristo pedir para frutificar, a obra dele vai ficar maravilhosa. E agora aqui nós vamos entrar num ponto, mais um ponto que eu acho importante.
E é um ponto que pode dar dúvidas. Porque quando nós apenas lemos o texto assim, rapidamente, parece que não tem dúvida nenhuma. Mas de repente você pega o texto, fala: Espírito Santo de Deus, venha sobre mim, me preencha, fale comigo o que o Senhor quer que eu entenda. Daí você começa a ler, começa a aparecer dúvida. Mas a dúvida, nesse caso, né? Não é dúvida na fé que eu estou falando, a dúvida na palavra. Ela vem de Deus, por quê? Porque você vai pedir para Deus te iluminar naquele ponto. E muita gente acha que frutos são só as obras. Por exemplo, eu faço caridade. É um bom fruto, não é? Com certeza. E eu vou fazendo muitas coisas, só que o meu caráter não foi transformado. E ficar fazendo só obras não leva ninguém para o céu, só as obras. Por quê? Senão Jesus Cristo não precisava ter morrido. É só você fazer boas obras, o passaporte está carimbado na jornada celestial. E não é assim. O fruto é o caráter do cristão. Se a pessoa não foi lavada pelo sangue de Cristo, as obras dela para a eternidade não vão ter valor nenhum. Valor zero. E eu falei, mas que passagem bíblica, Deus, que eu poderia ler na aula para exemplificar isso que eu estou falando agora? Daí Deus colocou no meu coração a parábola do fariseu e do publicano. Evangelho de Lucas, vou falar isso só rapidamente, que não é tema da nossa aula de hoje, viu, irmãos? Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Eu peço para que algum irmão ou irmã leia os versículos de 9 a 14. Falando das obras. Aqui tinham duas pessoas que subiram ao templo para fazer a mesma coisa. Orar. Essa parábola. Quem eram os fariseus? Eram os PhDs da teologia. Sabiam tudo de Bíblia. Por outro lado, quem eram os publicanos? Eram judeus que cobravam impostos para Roma. E muitas vezes distorciam e cobravam mais do que era estipulado. Eles eram odiados pela população. Então, teoricamente, o PhD era para ser o salvo e o publicano perdido. E vejam que as obras do fariseu não eram ruins. Ele orava, já começa aqui o erro dele. Ele orava de si para si mesmo. Quando a pessoa está com o ego muito cheio, ela acha que ela é perfeita. E vejam aqui o que ele falava. Eu não sou como os demais homens, roubadores. Perfeito, né? Não sou ladrão. Injusto. Não sou injusto. Deus se alegra disso. Não sou adúltero. Deus também se alegra disso. Fazia jejum. Jejum é bíblico. E entregava o dízimo, que também é bíblico. Teoricamente, nota 1000. Daí, de repente, Jesus cita quem? O publicano. Ele não ousava nem levantar os olhos. E batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. E o que Jesus falou?
O publicano foi para casa o quê? Justificado. E, automaticamente, o outro não foi. E o finalzinho fala assim, o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E a parábola não fala. Mas eu tenho certeza que aquele publicano saiu transformado desse encontro com Jesus na parábola. Tenho certeza que ele não foi injusto, tudo aquilo que o outro falou que era. Ele não foi, se ele fosse adúltero, ele não foi mais adúltero. E uma série de coisas, daí a obra tem valor. Porque sempre que há transformação, uma transformação genuína. Quando a gente vem num culto, numa aula, sentamos aqui, Deus fala através do servo dele aqui na frente. Nós ouvimos falar, serviu para mim essa. E a gente sai transformado. Isso é a obra de Deus. Tanto que a Bíblia fala de um outro publicano aqui, que nós não vamos ler, porque o tempo nosso já está adiantado, chamado Zaqueu. Partiu do coração dele ver Jesus. Quem frequentou a escola bíblica dominical quando era criança, que nem eu, essa era uma das historinhas prediletas, mas de muito aprendizado. E ele teve que fazer o quê? Subir numa árvore, porque ele era de baixa estatura, baixinho. E partiu de quem o encontro com Jesus? Jesus olhou para ele, ele teve a intenção de encontrar, mas o encontro partiu de Jesus. Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém na tua casa. Uma boa parte da população criticou até Jesus. Ele vai comer com pecadores. Mas vejam a transformação do encontro dele com Jesus. Tudo aquilo que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. A lei mandava menos que isso, ele ultrapassou o limite. E dou metade dos bens aos pobres. E Jesus falou, hoje houve salvação nessa casa. Esse também é filho de Abraão. Porque eu já vi muita gente, irmãos, não digo aqui na igreja, do modo geral, ou um político, alguma coisa que consegue coisas ilícitas. Ah, agora eu sou de Jesus. Mas só que de restituir, vamos continuar com o bolso cheio. Essa não é a verdadeira transformação. Então, quando nós estamos ligados com Jesus, a nossa vida tem que ser diferente. Porque, caso contrário, as obras não têm nenhum valor. Agora, tem uma coisa, meus irmãos. O Pai, que é Deus, ele inspeciona as suas videiras. Se você é a videira de Deus, nós somos inspecionados. E tem 2 lados aqui que são importantíssimos. Primeiro, se ele vai olhando os ramos, vamos por nós, agricultores. Esse ramo tem fruto, esse tem pouco, esse tem um pouquinho mais. De repente, no meio, acha um lá que 0. Não tem nenhum fruto. O que ele faz com esse ramo que não tem nenhum fruto? Ele... E vejam a importância, ele corta. E o que acontece com esse ramo? Ele é lançado no fogo. Então nós temos, meus irmãos, que tomar muito cuidado para não cairmos na frieza espiritual. Que teve uma igreja lá do Apocalipse que ela tinha obras, mas escutou da boca de Jesus, eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. E nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos. Não é colocar medo na igreja, nada disso não, que Deus é muito, muito, muito misericordioso. Porque abandonar o primeiro amor não é assim, hoje eu amo, amanhã não amo mais. Vêm as dúvidas na cabeça. Ah, isso eu acho que, da palavra, acho que não é bem assim. Nós começamos a ir aos cultos, nas aulas, não vou muito com a cara daquele irmãozinho. Aproveitar com o pastor aqui. A pessoa pode achar que o pastor não tem unção, mas o problema é dela, que eu tenho certeza que todas as pessoas que vêm aqui dar uma aula, colocou diante de Deus e tem a unção de Deus sim para falar, e tem autoridade.
que Jesus dá, e a pessoa vai afastando. E a hora que ela vê, ela não dá mais fruto. E é muito triste a pessoa perder o lugar na videira. Mas, por outro lado, quando o pai encontra um ramo com frutos, que espero que seja o meu e o nosso caso, ele dá mais atenção àquele ramo. E ele usa a podadeira. E muitas vezes ser podado não é muito agradável, mas é necessário. Por quê? Para produzirmos mais frutos ainda. E qual é a podadeira que Deus usa na nossa vida? Eu peço para que algum irmão ou irmã leia o versículo de número 3 de João 15. Então veja, meus irmãos, o que Jesus falou. Vocês já estão limpos pela mensagem que eu os dei, e tem outra tradução que fala assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quando eu li esse versículo, eu lembrei de Jesus na casa de Marta e Maria. Marta estava preocupada com muitas coisas, não estava? Limpava a casa, fazia o almoço e tal. E Maria estava fazendo o quê? Aos pés de Jesus. As obras de Marta estavam sendo más? Não. Ela queria dar atenção. Todos nós, que quando recebemos uma visita, nós queremos dar o melhor. E vejam que Jesus usou a podadeira em Marta. Como assim usou? Falou, Marta, Marta. Porque ela deu até uma chamadinha de atenção em Jesus. Fala para minha irmã, vem me ajudar. Marta, Marta, você anda preocupada com muitas coisas, porém uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. E, como a podadeira é a palavra de Jesus, a palavra de Deus, é ela que nos prepara para vivermos nesse mundo. Muitas vezes, eu falo a minha também, a vida fica muito superficial. E por isso que é importante fazer o que nós estamos fazendo aqui. Como é que chama aqui escola? Para termos a palavra de Deus guardada na mente e no coração, para não pecar contra Ele. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós não enxergamos que os ataques contra nós não são ataques físicos, são ataques muitas vezes espirituais. E nós temos que estar preparados pela palavra de Deus. O Espírito Santo tem que agir através de nós. E até para adorar nós precisamos disso. E para concluir essa parte da aula, vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 4. Eu peço para que algum irmão ou irmã faça a leitura desse trecho. Vejam, meus irmãos, eu não sei aqui quantos têm o hábito de fazer jejum, mas acredito que 40 dias, nenhum de nós chegou. E, os comilõezinhos, que nem no meu caso, a gente sente fome, não sente? Daí, qual que foi a tentação que o inimigo jogou em cima de Jesus? Se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. O que Jesus falou? Não só de pão viverá o homem, mas do que nós vamos viver? De toda palavra que procede da boca de Deus. E Jesus citou nessa passagem o trecho de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, parte final. Jesus estava cheio da palavra de Deus.
E nós temos mais uns minutinhos aí. Agora, nessa parte da aula, ela tem o título Produzindo Frutos. Vamos voltar no Evangelho de João, capítulo 15, agora versículos de 5 a 8, por favor. Evangelho de João, capítulo 15. Peço para que algum irmão ou irmã leia os versículos de 5 a 8. Vejam, meus irmãos, que agora com a vida transformada pelo caráter de Jesus Cristo, ele cita o fruto mais importante que o cristão tem que dar. E qual que é o fruto? É o amor. Porque Deus é amor, tem um versículo que fala assim. E o legal de Jesus Cristo é que ele não é daqueles mestres. Vocês vão me ajudar. Faça o que eu digo, o quê? E não faça o que eu faço. Jesus fala, faça o que eu digo, olha para mim e faça o que eu faço. E ele deu o maior exemplo de amor que pode ser dado. Eu peço para que algum irmão ou irmã leia o versículo 9 de João 15. Vejam, qual é o maior exemplo de amor? Como pai, Jesus falando, me amou. Até essa parte é mais fácil, né? A mesma coisa que falar, como o pai me perdoou, assim eu vou perdoar. Eu amei a vós. E qual foi o tipo de amor que Jesus deu? Ele amou até o fim. Que nós possamos sempre permanecer no amor de Deus. Agora, tem mais uma parte que é muito importante. Falar que ama é fácil, né? Eu te amo, né? Às vezes eu tenho uma namorada, eu te amo e tal. Mas qual é a prova que a pessoa ama? Porque às vezes a pessoa fala que ama hoje, amanhã, às vezes até hoje mesmo, já deixa de amar. E a maior prova que nós damos do amor, que nós podemos dar para Deus, é a obediência aos seus mandamentos. Nós temos que guardar os mandamentos de Deus em nosso coração. Então, meus irmãos, Jesus é o nosso exemplo maior. Eu não vou dizer que eu sou igual a Jesus, porque eu sou muito pecador. Mas eu tenho no meu coração o objetivo de ser igual a Jesus. Esse objetivo eu tenho. Eu tropeço, caio, sou como Pedro, muitas vezes afundo no mar. Jesus me pega pela mão, peço socorro, homem de pequena fé, vamos caminhando. Porque enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós vamos errar. Mas isso não é desculpa para nós errarmos. Errar é humano, sim. Mas o perdão, ele é divino. E, prosseguindo aí, Jesus mencionou mais um fruto do Espírito aí, que é a alegria. Eu peço para que algum irmão ou irmã leia o versículo de número 11 de João 15. E na Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje, esse mesmo versículo de número 11 de João 15, fala assim: e eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês sejam completa. Tem um versículo do Antigo Testamento, a alegria do Senhor é a nossa força, a vossa força. E eu tenho observado na minha vida que muitas vezes parece que a alegria não vem. Daí que eu faço? Eu olho para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, falo, ó Deus, esse fruto não está presente, mas eu quero que esteja. Porque uma boa parte das pessoas, meus irmãos, inclusive nas redes sociais, mostram uma falsa alegria. Um pastor falou que nós estamos numa época das lives sorridentes e dos travesseiros encharcados. Como quem diz, né? A pessoa sai e parece que está tudo bem. Mas chega em casa, não é bem assim. E Deus coloca alegria no coração, meus irmãos. Porque se você
é cristão, foi o nome escrito no livro da vida por Jesus Cristo, foi selado com o Espírito Santo, podemos ter momentos de tristeza, mas a tristeza pode durar uma noite, o choro, né? Mas o quê? A alegria vem pela manhã. E isso é muito importante. E provavelmente deve ter soado estranho para os discípulos Jesus falar de alegria. Por que soou estranho? Eles estavam sabendo que Jesus logo ia partir. E vamos nos colocar no lugar dos discípulos, meus irmãos. 3 anos caminhando com Jesus. Olha que honra. Escutando palavras da própria boca de Jesus, aprendendo, sendo perdoados quando falhava. Daí, de repente, Jesus fala que vai partir, e isso era motivo de alegria. Mas Jesus falou, vocês têm que ficar alegres que eu vá, que eu vos enviarei, quem? O Espírito Santo, o qual vos ensinará todas as coisas. E Jesus experimentou isso, mesmo quando ele era insultado pelos seus inimigos. Então, meus irmãos, mesmo em meio às lutas, tem alguém aqui que não tem nenhuma luta, assim? A vida está maravilhosa. Pode ter muito ponto maravilhoso, mas eu acredito que todos nós aqui temos lutas. Uns mais, outros menos, mas todos nós temos luta. Mas Jesus falou que mesmo no meio das lutas, nós temos que ter paz. Nós estamos caminhando quase para o final, já viu, meus irmãos? Evangelho de João, capítulo 14, que está pertinho aí. Eu peço para que leia os versículos de 25 a 27, de João 14. Então vejam, meus irmãos, essa promessa maravilhosa de nós termos o Consolador. E aqui que fala o quê? Que nos ensinará todas as coisas e faz lembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. Muitas vezes, nós começamos a pensar na vida, acho que todo mundo pensa, né? Uns têm conta para pagar, outros têm enfermidade, outros têm problema no relacionamento familiar, outros têm problema de saúde, uma série de coisas. Mas Jesus falou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe vosso coração. Jesus falando para nós. Nem se atemorize. Nós cremos num Deus que prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Até quando? Até a consumação do século, ou seja, até a eternidade. E, para encerrar, meus irmãos, nós vamos ver que para o cristão, amar não é opção. Opção o que é? Você pode fazer e pode não fazer. Que nem Deus colocou lá para o povo de Israel. Vocês pode seguir o caminho da bênção ou o caminho da condição. Ele quer que sigam das bênçãos. Mas amar não é uma opção, é um mandamento de Jesus Cristo. Peço para que algum irmão ou irmã leia o versículo de número 12, de João 15. Vejam que tipo de amor que Jesus fez o mandamento. Amais uns aos outros como eu vos amei. E que Deus nos ajude sempre a amar a Ele sobre todas as coisas, o amor a Deus, que é o nosso próximo, como a nós mesmos. Quando nós começarmos a olhar para algum próximo e lembramos desse mandamento de Jesus. E que nós consigamos amar, consigamos perdoar. Nem sempre é fácil, meus irmãos. Mas coisas que eu não consigo, eu sou sincero diante de Deus. Falo, Deus, é um mandamento, eu não estou conseguindo, o Senhor me ajude, venha com o teu Santo Espírito. E com certeza
Ele virá. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé, eu vou fazer uma oração de encerramento. Encerramento não, da aula, né? Que depois o presbítero Paulo Selegati vai fazer. Deus e amado Pai, nessa manhã tão maravilhosa, Deus, em que nós saímos de nossas casas e viemos aqui até a Tua casa para ouvir a Tua palavra. Eu te agradeço porque o Senhor falou conosco mais uma vez, Pai. E te agradeço porque nós somos apenas meros instrumentos nas Tuas mãos, para que a honra e a glória seja do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, eu não sei os frutos que cada um de nós aqui estamos dando, Senhor. Mas uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Para que o Senhor nos ajude através do Espírito Santo de Deus, para que possamos produzir muito fruto para a honra e glória do Teu nome. Que nós possamos, Deus, amar o Senhor cada vez mais, por todos os dias da nossa vida, até o momento de nos encontrarmos face a face e ouvir: vinde benditos do meu Pai, para o que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Fica conosco, Pai, que nós nunca sejamos desligados da videira, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde a cada instante. E agora, Pai, eu não sei a dificuldade que cada irmão ou irmã aqui presente tem. Mas o Senhor conhece tudo, Deus, o Senhor sabe de tudo. Eu coloco as minhas dificuldades aos pés da cruz de Jesus. E as dificuldades, os medos e os temores de cada um aqui presente, para que o Senhor tome conta e nos dê a paz que excede todo o entendimento, que só o Senhor pode dar. Espírito Santo de Deus, complete a nossa oração. Interceda por nós com gemidos inexprimíveis. E que Jesus Cristo, o meu advogado fiel, o nosso advogado fiel, o advogado fiel da igreja, seja o nosso intercessor. Amém.